Pela primeira vez em 2 anos, a Rússia lançou uma incursão a partir do seu próprio território em direção a Kharkiv, avançando 10 quilômetros em território ucraniano. O progresso do exército russo também é evidente em Chassivyar e Ocheretny. Mas e se eu disser que esses ganhos táticos são, paradoxalmente, certo desespero russo? Será que está acabando o tempo para Moscou? Hoje vamos olhar a linha de frente, a situação geopolítica e o horizonte temporal mais à frente, no mapa. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Como é padrão nesta série, vamos começar examinando a situação nas linhas de frente. Direção de Kharkiv. Em 10 de maio, um dia após o desfile da vitória em Moscou, as tropas russas lançaram operações ofensivas ao longo da fronteira russo-ucraniana. A incursão ocorreu em 2 pontos, na direção de Vovchansk e Lukyansk. Ao longo de vários dias, os russos conseguiram um avanço tático de 5 a 10 quilômetros, dependendo da localização, após o que a ofensiva perdeu força. No momento da redação deste relatório, terça-feira, 21 de maio, os russos entraram em Vovchansk, enquanto no norte tentam romper em direção às aldeias de Liptsi e Zeleny. A linha de defesa ucraniana aqui depende, entre outros fatores, do reservatório de Traviansk. O Estado-Maior ucraniano relatou que as suas forças estavam repelindo as forças russas perto de Libok, enquanto o Ministério da Defesa russo disse que as forças russas haviam repelido contra-ataques ucranianos perto de Liptsi. Segundo David Arakhamia, líder do Partido Servo do Povo, do qual o presidente Zelensky faz parte, os americanos não permitem que os ucranianos ataquem grupos russos com a ajuda de armas americanas localizadas atrás da linha de fronteira. Um alvo fácil, mas sem permissão, observa Arakhamia. Embora inicialmente houvesse suspeitas de que a ação transfronteiriça pudesse ser parte de uma campanha mais ampla visando Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, rapidamente ficou claro que as capacidades russas acumuladas naquela direção eram insuficientes para esse fim. A principal intenção é desviar a atenção ucraniana de outras direções operacionais e enfraquecê-las em vista dos problemas de efetivo da Ucrânia. O objetivo também é, inevitavelmente, afastar os ucranianos da frente mais próxima, a importante cidade russa de Belgorod. A localidade fica a apenas 40 quilômetros da fronteira ucraniana. Uma vez que o avanço foi alcançado, a distância aumentou para mais de 50 quilômetros. Após uma semana, esse objetivo da operação foi confirmado pelo presidente russo, que afirmou que o esforço russo visava criar uma zona tampão. Em resposta, o presidente ucraniano disse que as forças ucranianas haviam estabilizado a frente na região norte de Kharkiv e que as forças russas não haviam alcançado a linha de defesa concreta e mais forte da Ucrânia na área. Também é possível que os russos quisessem realizar essa ação antes que os ucranianos recebessem ajuda militar mais ampla, como parte do pacote de 60 bilhões de dólares aprovado nos Estados Unidos há um mês. Em 20 de maio, os ucranianos também relataram que os russos estavam preparando um novo agrupamento na direção de Sumy. Embora limitado, seu objetivo é sobrecarregar ainda mais as tropas ucranianas, que estão em menor número. Direção de Luhansk. Os russos continuam avançando no eixo Kupiansk-Svatov-Kreminna, mas as últimas semanas não trouxeram mudanças significativas para a frente, que permanece essencialmente congelada. No entanto, nos últimos dias, os russos relataram pequenos avanços na área de Berestov. Aqui, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, é confirmado por imagens de satélite. Os combates também estão ocorrendo perto de Sinkivka, Ivanivka, Petropavlivka, Stelmakivka, Makivka e Terny, entre outras áreas. O ministro da Defesa russo afirmou que a aldeia de Biloruhivka foi capturada, mas até blogueiros militares russos declararam que isso era falso ou prematuro. Um porta-voz de uma unidade ucraniana operando na direção de Kupiansk afirmou que as forças russas intensificaram seus ataques e estão sofrendo pesadas baixas como resultado. Imagens mostram tropas ucranianas destruindo 5 tanques russos, incluindo um T-90, e 5 veículos de combate de infantaria entre as aldeias de Torsk e Terny, a oeste de Kreminna. Enquanto isso,
os ucranianos estão realizando ataques a alvos russos nos subúrbios de Lugansk. Para este fim, foi confirmado o uso de mísseis Scalp franceses, cujos destroços foram encontrados no local. Direção de Donetsk. Nos últimos 2 meses, os russos continuaram seu avanço em Chassivyar, mas embora tenham conseguido ocupar a maior parte da floresta alemã que separa Ivanivsk de Chassivyar, os ucranianos estão mantendo os agressores longe dos limites da cidade. O progresso russo nos últimos 2 meses nesta direção pode ser estimado em cerca de 3 quilômetros. No entanto, voltando à parte norte da região, o Estado-Maior ucraniano relata que a atividade militar russa aumentou, especialmente em Siversk. Os combates também estão ocorrendo perto de Rozdolivka, Bilororivka, Verkhnokamiansk, Spirne e Vinka. Em Rolivka e New York, a frente permanece estável, diferente de Avdiivka. Desde o nosso último relatório, os russos aprofundaram o avanço nesta região, tomando quase toda Ocheretny e Novomakhmudivka. O progresso russo também pode ser visto nos assentamentos de Umansk e Pervomask. Nos últimos 2 meses, as forças do Kremlin moveram a linha de frente em 8 quilômetros. O objetivo é tomar a rodovia H-32, que liga Konstantinivka e Pokrovsk, e então liga-se à rodovia M30 para Dnipro. A artéria é essencial para a Ucrânia reabastecer os defensores de Chassivyar, entre outros. Os russos também estão avançando na área de Marinka, especialmente no nível de Krasnohorivka, onde tomaram parte do assentamento, bem como Novomykhalivka. As forças russas também estão tentando atacar no nível de Vuhledar em Milkivsk, mas essas tentativas são infrutíferas e a frente permanece congelada. Direção Sul. Em breve, fará 1 ano desde o início da campanha ofensiva ucraniana nesta área, que acabou falhando por vários motivos. Além disso, a frente permaneceu essencialmente inalterada nos últimos 12 meses, embora ambos os lados estejam tentando ações ofensivas, mas com ampla vantagem para os russos. Os combates continuam em torno de Urozaine, Staromairovsk, Priutny, Verbove e Robotny. As forças do Kremlin estariam perto de tomar Robotny, conforme imagens de satélite e relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Espera-se também um avanço para o sudoeste de Rulianpoil. Direção Kherson, Crimeia. Os ucranianos mantêm a sua cabeça de ponte na margem esquerda do Dnieper, perto de Krink. As forças de Kiev também continuam atacando vários alvos na Crimeia. Nos últimos dias, os ucranianos lançaram 2 grandes ataques. Primeiro, em 17 de maio, eles atingiram o porto de Sebastopol com 2 mísseis ATACMS. Ainda não há imagens de satélite, mas blogueiros russos relataram que até 2 navios da frota do Mar Negro foram atingidos. O caça-minas Kovrovets e a pequena corveta de mísseis da classe Karakurt, que entrou em serviço há apenas 1 ano. Ainda mais importante foi o ataque com drones em 19 de maio, o maior ataque massivo de drones ucranianos desde o início da guerra, que teve como alvo Sebastopol e Krasnodar. Os russos alegaram ter abatido 51 drones sobre a Crimeia, 44 sobre Krasnodar e 6 sobre Belgorod. Mas estas afirmações não podem ser verificadas. Aqui vemos imagens de Novorossiysk, de russos comemorando a derrubada de um drone enquanto disparavam contra sua própria cidade. Na segunda filmagem, vemos as consequências do bombardeio russo na localidade. Apesar de negarem, as defesas aéreas russas falharam. Uma central elétrica em Sebastopol foi danificada, causando apagões. A base aérea de Belbek foi atacada novamente, destruindo 2 MiG-31 e um S-127 e um MiG-29. Enquanto isso, em Krasnodar, a refinaria de Tuapse foi o alvo. Esta filmagem mostra drones ucranianos Liu-2. O drone pode transportar uma carga útil de até 50 kg de explosivo, um desempenho semelhante ao Shahed 136 do Irã, e é responsável pela maioria dos ataques ucranianos a alvos no interior da Rússia. Falando em ataques no interior, este mapa mostra todos os alvos dos ataques ucranianos ao setor de combustíveis russo, refinarias, depósitos e terminais de petróleo e gás.
Apesar das objeções dos Estados Unidos, os ucranianos continuam atacando esses locais na tentativa de sufocar a máquina de guerra russa. Só nas últimas semanas, as refinarias de Tuapse, Slaviansk e Pervizavod, em Kaluga, foram atingidas. De acordo com um funcionário da OTAN, até o final de março, os ataques ucranianos podem ter reduzido a capacidade de refino da Rússia em 15%. Forçando o Kremlin a anunciar uma proibição de 6 meses nas exportações de gasolina. Em um artigo para Foreign Affairs, os autores contestam o argumento americano de que os ucranianos não devem atacar refinarias russas porque isso aumentaria os preços do petróleo e teria um impacto negativo na situação energética global. Lloyd Austin, secretário de Defesa, afirmou que os ucranianos devem atacar alvos táticos e operacionais, em vez de alvos estratégicos, que são as refinarias. Os ataques reduzem a capacidade de refino russa, mas não as exportações de petróleo bruto. Ou seja, os russos são forçados a vender petróleo mais barato em vez de petróleo refinado. Não é coincidência que os drones ucranianos estejam atingindo refinarias em vez de campos de petróleo ou infraestrutura de transporte. A Rússia está exportando mais petróleo bruto, em vez de derivados como gasolina, diesel ou combustível de aviação, que têm margens muito maiores. Moscou exportou cerca de 712 mil toneladas de diesel e outros derivados na última semana de abril, uma queda de quase 150 mil toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, os ataques ucranianos à infraestrutura russa certamente continuarão, especialmente à medida que a produção da capacidade de drones da Ucrânia aumentar. No entanto, os ataques russos à infraestrutura energética ucraniana são ainda mais sérios. Em 8 de maio, a Rússia lançou outro ataque com 55 mísseis de cruzeiro e balísticos, acompanhados por 21 drones. Como relata Volodymyr Omelchenko, como resultado dos ataques, 70% da infraestrutura energética da Ucrânia está destruída, danificada ou em território ocupado. Kiev está se salvando importando energia da Polônia, Romênia e Eslováquia, entre outros. Enquanto isso, a operadora ucraniana DTEK relatou que havia perdido temporariamente até 90% de sua capacidade de geração como resultado de ataques de mísseis russos. É por isso que um dos pedidos mais frequentes dos ucranianos nos últimos tempos não tem sido munição, mas defesa antiaérea. Em uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o presidente Zelensky disse que as defesas aéreas são nossa maior deficiência. Essas demandas foram notadas na comunidade ocidental, mas sem nenhuma ação concreta. É por isso que Zelensky está pedindo aos países da OTAN que abatam mísseis russos que sobrevoam a Ucrânia a partir do território da aliança, mas as chances de a OTAN tomar tal ação parecem ilusórias hoje. Quanto à munição de artilharia, em 16 de maio, Zelensky surpreendeu os observadores ao dizer que, pela primeira vez desde o início da invasão, nenhuma brigada ucraniana tem escassez de projéteis. Parece que a iniciativa checa, que mencionamos em nossos relatórios anteriores e que deveria garantir a Kiev 1,5 milhão de projéteis até o final do ano, se materializou parcialmente. Até o final de abril, informantes ucranianos relatavam que sua artilharia estava sofrendo de fome. Enquanto isso, os Estados Unidos estão se aproximando de um acordo com os europeus para usar os ativos russos congelados. Os americanos são mais agressivos nesse sentido e querem o confisco total, ao contrário dos europeus, principalmente alemães, franceses e belgas, onde a maioria dos ativos russos está localizada. O grupo financeiro Euroclear, com sede na Bélgica, detém 190 bilhões dos 300 bilhões de dólares congelados. Há um consenso para o uso dos juros gerados pelos ativos, mas não do principal. Mesmo assim, os juros, que somam apenas 3 bilhões de dólares, não seriam transferidos para a Ucrânia, mas um empréstimo com base nisso. Nesse caso, o valor chega a 50 bilhões de dólares. No momento que gravamos esse vídeo, os ministros de finanças do G7 planejavam se reunir para finalizar o plano antes da reunião dos líderes do grupo no próximo mês. Após mais de 2 anos de guerra, não há sinais no horizonte de que ela possa acabar tão cedo. Embora seu mandato tenha expirado, Zelensky fica no poder enquanto a guerra se arrasta.
Putin, por outro lado, no estilo de um czar moderno, começou seu 5º mandato oficial, ou o 6º, contando com o período Medvedev, em que ele atuou nas sombras. Desta vez, sua mudança mais significativa nas peças do Kremlin foi expulsar Sergei Shoigu do Ministério da Defesa e substituí-lo por Andrei Beluzov, o ex-ministro das Finanças. A escolha de Beluzov, que é descrito como um financista eficiente e alguém que olha para o futuro, mas sem nenhuma experiência militar, significa que o orçamento exige cada vez mais escrutínio. Não é sem razão que ele foi designado para o Ministério da Defesa, pois 35% do orçamento russo já é consumido pela área e pela indústria de defesa. Por outro lado, também significa que Moscou está se preparando ainda mais para o jogo longo na Ucrânia. A Ucrânia, claro, está numa situação financeira muito pior, enquanto o Ocidente não é de fato financeiramente afetado por esta guerra. Como resultado, chegamos a um paradoxo em que temos diversas assimetrias no triângulo Rússia, Ucrânia, Ocidente. A primeira é o comprometimento. A Rússia e a Ucrânia estão no conflito até o pescoço, embora a Ucrânia seja obviamente a parte mais afetada. O Ocidente, por outro lado, está comprometido à distância. A segunda assimetria são os recursos financeiros. A Ucrânia é um ator com menos recursos do que a Rússia, mas a diferença é gritante entre a Rússia e o Ocidente. Estamos falando de cerca de 200 bilhões de dólares do PIB da Ucrânia, 2 trilhões de dólares no da Rússia e 40 trilhões de dólares no do Ocidente. A terceira assimetria são os recursos humanos, o que o Ocidente não entra no cálculo. Aqui, a vantagem do potencial de recrutamento russo é de até 5-1. O paradoxo é que a Ucrânia permanece relativamente estável nesta guerra, apesar do baixo envolvimento do Ocidente. Líderes de países da OTAN, incluindo o ministro das Relações Exteriores polonês, dizem que os países europeus e os Estados Unidos estão atualmente em níveis semelhantes de contribuições para o esforço de guerra ucraniano. Seriam 150 bilhões de dólares de cada lado do Atlântico, um total de 300 bilhões ao longo de 2 anos. Mas as economias ocidentais produziram cerca de 80 trilhões de dólares durante o mesmo período. As transferências para a Ucrânia, que também contribuem para o crescimento das economias ocidentais, representam, portanto, 0,4% da economia ocidental. É o mesmo que uma pessoa que ganha 2.000 euros e gasta 8 euros no McDonald's. Já a Rússia gasta 35% do seu orçamento em defesa, ou mais de 7% do seu PIB, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Em termos nominais, estamos falando de 140 bilhões de dólares. Ou seja, a grosso modo, os gastos dos dois lados se equilibram. Claro, apenas uma parte da ajuda ocidental vai para a ajuda militar estrita. Mas, por outro lado, apesar do pequeno tamanho de sua economia, a Ucrânia investe cerca de 35% do seu PIB em suas forças armadas, resultando em um acréscimo considerável de 65 bilhões de dólares. Então, vamos voltar à nossa assimetria de comprometimento de uma perspectiva econômica. A Ucrânia, obviamente, sente mais a guerra e está 5 vezes mais comprometida do que a Rússia. Já a Rússia está 17 vezes mais do que o Ocidente. Portanto, pode-se supor que o sacrifício ucraniano, combinado com os cofres do Ocidente, apesar de seu baixo comprometimento, é uma situação mais estável do que a do lado russo. Porque, no longo prazo, as guerras são ganhas pela economia e pela indústria. Esses dois fatores já estão a todo vapor na Rússia hoje, mas isso não se traduz em nenhum sucesso estratégico. Enquanto isso, o Ocidente está lentamente expandindo suas fábricas, enquanto, economicamente, a guerra está dentro do erro estatístico para ele. Então, talvez o tempo não esteja do lado russo nesta guerra, um tema que muitas vezes apareceu em várias análises no último ano. Sim, o Ocidente poderia acabar com esta guerra em alguns meses se quisesse, mas aparentemente não quer, ou tem outros interesses. Mas, mesmo assim, isso significa manter a Ucrânia em uma guerra que está se tornando cada vez mais difícil de financiar para o Kremlin, como evidenciado pela alocação de até 35% do orçamento. A Rússia tem recursos militares e econômicos para cerca de 5 anos de guerra na intensidade atual.
Essa é a afirmação do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, e isso significaria que estamos no meio do caminho para esgotar o potencial russo. Então, vamos olhar para a situação na linha de frente por esse prisma. Os russos estão motivados a pressionar porque cada mês que passa sem mudanças significa problemas no final de 2025. Já Zelensky não está pressionando o Ocidente tanto quanto há um ano, mas está administrando o país na guerra de forma mais calma. Então ele está acalmando a narrativa no cenário internacional. Ele está fazendo isso porque sabe que, para um resultado positivo, primeiro, ele deve cansar a Rússia e, segundo, ele não pode contrariar e cansar o Ocidente. Ele pode até pensar que manter o nível atual de ajuda ocidental será suficiente para ele em um horizonte de até 3 anos. Atingir as fontes de receita russas, ou refinarias, também é útil, pois cada ataque desse tipo significa alguns dias a menos de guerra. Por outro lado, ele precisa manter o país vivo. E ele não pode fazer isso sem uma rede de energia estável, razão pela qual ele mudou a narrativa de munição e F-16 para a defesa aérea. O segundo fator-chave para deter o adversário é a mão de obra. É por isso que o governo de Kiev está tomando novas iniciativas de mobilização, apesar da impopularidade. Em 18 de maio, mais uma nova lei entrou em vigor, para facilitar o recrutamento e estabilizar a situação nas forças armadas. Zelensky também está ciente de que a Ucrânia pode receber seus primeiros F-16 já em junho. Não vamos esquecer que o Ocidente, embora com sua lentidão característica, está aumentando sua capacidade de produção e continua com os estoques cheios. Nesse caso, estamos falando especificamente dos americanos, enquanto que a Rússia está esvaziando seus armazéns da era soviética. O resto está sendo canibalizado para reparos, e a capacidade de produção das fábricas está sendo levada ao limite. Michael Kaufman acredita que é improvável que a nova produção seja capaz de substituir até 20% das perdas atuais, razão pela qual estamos vendo cada vez mais tanques T-54 de 70 anos na linha de frente. A estratégia de Kiev pode ser a de atrasar o inimigo, limitar as suas próprias baixas e esperar sistemas ocidentais mais avançados, como aeronaves F-16, para reduzir a vantagem de mão de obra da Rússia. A Ucrânia pode não estar buscando uma ofensiva, como a que todos esperavam há um ano, mas sim degradar as forças do inimigo e aproveitar as oportunidades pontuais que surjam. Lembre-se do ataque de Kupiansk. Parte dessa campanha, no entanto, será uma expansão maciça de fortificações. O primeiro sinal de um colosso russo cambaleante não será necessariamente problemas financeiros. O Kremlin sempre pode extrair recursos de seus cidadãos. O problema que será muito mais difícil de compensar será a escassez de equipamentos pesados, que já é visível. À medida que esses problemas se acumulam, os russos serão incapazes de montar novas ofensivas e de manter o território que já possuem. Ainda assim, salvo o inesperado, essa é provavelmente uma perspectiva de pelo menos muitos meses. Em nosso relatório de março, dissemos que a Rússia pode ter culminado nesta fase da guerra, e embora ainda tenha algumas vantagens, o pêndulo está agora balançando de volta para o lado ucraniano. Kiev está esperando calmamente, sem entrar em pânico diante de movimentos como a ofensiva de Kharkiv. Terminamos com as palavras de Michael Kaufman, um dos principais especialistas nessa guerra. Se a Ucrânia conseguir resistir até 2024, a atual vantagem da Rússia nesta guerra não aumentará, nem se tornará decisiva, mas diminuirá com o tempo. E esse será apenas o começo dos problemas da Rússia.